Foi em 1969 que Santa Catarina conheceu seu primeiro apresentador de telejornal. Este ícone da comunicação regional foi Carlos Braga Miller. Mas como que isso aconteceu? No princípio, era chuvisco. Sem uma emissora legalizada no estado, Santa Catarina se via dividida ao meio pela comunicação televisiva. Da capital Florianópolis ao norte, as transmissões da TV Paranaense. Da capital ao sul, o sinal da TV Gaúcha. Mas em 1969, tudo mudou. A TV Coligadas foi a primeira emissora de televisão oficial e legalizada no estado de Santa Catarina e tinha Blumenau como sua sede. Seu primeiro programa de notícias foi o telejornal Malha Zering, apresentado por Carlos Braga Miller. Essa sensação de ter sido o primeiro apresentador de um telejornal aqui no estado de Santa Catarina, no momento ela não significou muito, porque nós estávamos começando um trabalho que era um trabalho para nós assim fora de série, porque era a primeira televisão do estado, mas ninguém estava imaginando que isso pudesse ficar, digamos, como um fato histórico, né? Então, realmente muito bacana, eu acho que marcou muito, principalmente porque a TV Coligadas, sendo a primeira emissora do estado de Santa Catarina, ela também teve a oportunidade de alcançar locais antes assim nunca imaginados por nós. Nós íamos até a fronteira com a Argentina. Então isso foi aí sim a gente viu que realmente era um fato histórico. Eu tinha trabalhado em rádio desde os 15 anos e depois aos 23 eu fiquei um pouco afastado, fui trabalhar na iniciativa privada. E 6 anos depois, então, eu comecei na TV. Eu tinha alguns conhecidos que estavam fazendo testes e já atuando assim na equipe que estava montando a TV Coligadas, e aí me convidaram. Eu fiz um teste, inclusive, e tal, e fui contratado em seguida para apresentar o noticiário jornalístico. Antes de entrar no ar, nós tivemos uma preparação, porque, na verdade, eram todos quase... pessoas que vinham do rádio, porque não havia outra televisão em que a gente fosse buscar pessoal especializado em TV. Então, o que houve foi o seguinte: nós tínhamos um diretor de jornalismo, Nestor Fedrizzi, que foi um grande jornalista brasileiro, e o Fedrizzi então organizou o seguinte: nós vamos fazer uns 30 dias antes, ou alguns dias antes, vamos dizer, não exatamente 30, quase isso, um mês, programas como se fossem ao ar, para que quando começasse efetivamente a programação no ar, vocês estivessem já treinados, acostumados, né? O rádio você normalmente é mais vibrante, é mais comunicador do que apresentador. Então essa diferença eu procurei guardar bem para que eu não fosse um radialista e sim um rádio repórter, como eles diziam naquela época, mas era jornalismo de TV. Eu tive até alguns colegas que não conseguiram se adaptar a esse tipo de transformação, mas comigo foi pacífico. Era o começo difícil de cada um no seu setor. Então nós tínhamos iluminadores que eram amadores ainda, né? Os cinegrafistas estavam começando, os câmeras, né? O cinegrafista era com câmera de 8mm, 16 até, mas era filmado tudo em 16mm e negativado, quando ia para o ar, positivava a imagem. Era um nervosismo total, mas daqui a pouco nós vimos que aquilo não era tão difícil, porque as coisas se encaixavam, né? Era o seguinte: eu fazia questão de pegar o roteiro um pouco antes, né? E ler antes para não ser pego de surpresa, principalmente porque ele era rodado a álcool e às vezes borrava, né? Então eu procurava arrumar a letra, mas principalmente um grande macete que eu tinha era o seguinte: fazia uma marcação
no texto, onde eu poderia praticamente continuar falando, e quando voltasse para o texto, aquela marcação me conduzia para o lugar certo, né, para não me atrapalhar. Isso funcionou bem, porque aí eu podia falar uma frase, depois dar uma olhada, voltar a falar, mas tinha que ser muito natural, né, para não parecer forçado, né. O texto vinha, você via no texto que entrava uma lapagem, que era uma cena assim de mudança de imagem, e aí o filme começava a ser projetado e você olhava o filme e lia ali na frente mesmo, né? E daqui a pouco acabava o filme, aí você provavelmente já teria acabado de ler aquele texto, subia uma musiquinha, acabava o filme e já continuavas falando. Então era bastante difícil e não tinha também teleprompter, né? Você tinha que ler e falar, ler e falar. Hoje você fica olhando para a câmera e lendo no teleprompter, né, sem qualquer problema. Corta! E às vezes eu tinha que ir em outras cidades, até a outro trabalho, né? Como a Florianópolis, e as pessoas me reconheciam, o senhor é da TV e tal. Então eu vi que realmente que a gente era conhecido fora de Blumenau, né? E quando as pessoas daqui começaram a ver que o prefeito estava sendo mostrado, as coisas de Blumenau e tal, isso realmente provocou assim uma simpatia muito grande em torno da televisão. E veja bem, naquela época não era comum que todas as casas tivessem um aparelho de TV. Tanto que o grupo que fundou a TV Coligadas montou uma loja chamada TVlândia, na Rua Namidec, para vender aparelhos. Porque a pessoa dizia, eu quero ver a TV, como é que eu faço? Ah, vai no Prosdóximo, Lojas Adrosne, Hermes Macedo ou na TVlândia. Eram 4 lojas que vendiam aparelhos de televisão. Eu acho que isso marcou muito a comunidade blumenauense. Tínhamos um programa de social do Carlinhos Miller. Eu era o Carlos Braga e o Carlinhos Miller, nossos nomes eram iguais, Carlos Miller. Eu usava Braga e ele usava Carlinhos Miller, e ele fazia um programa de sociedade que era muito apreciado, porque ele contava as fofocas das madames, aquelas coisas todas. E o pessoal gostava, e ele escrevia também depois no jornal. Então, a caracterização local realmente foi um grande passo para que a sociedade, a comunidade se integrasse aos meios de comunicação cada vez mais. E nós recebíamos muito noticiário das nossas sucursais de Joinville e Florianópolis, principalmente. Mas a nossa cobertura ia até Rio do Sul também, como sucursal. E, independente disso, todas as notícias, era muito grande o nosso noticiário. Nós tínhamos 40 minutos, às vezes, de notícias, porque nós abrangíamos o estado inteiro. No primeiro ano era só a TV Coligadas, em 70 que começou a TV Cultura de Florianópolis. Então, as notícias que a gente recebia, a gente procurava divulgar na medida do possível, né? Eram notícias de Blumenau, de Itajaí, de Gaspar, Indaial, Timbó, Rio do Sul. Íamos até Joaçaba, se precisasse, curitibanos até Chapecó depois. Quando a TV Coligadas completou 1 ano, em 1º de setembro de 1970, coincidentemente a Rede Globo estava comemorando 1 ano de Jornal Nacional. E nós tínhamos aí uma linha da Embratel que poderia fazer a transmissão direta via Embratel já das imagens do Jornal Nacional. E nós começamos então a transmitir o Jornal Nacional e eu fui incumbido de fazer o Jornal Nacional Regional. Essa foto aqui é uma daquela época em que eu, bem mais jovem, claro, aqui é o primeiro cenário. E eu fiz o Jornal Regional 4 anos depois. Aqui foi a mesma coisa. 15 dias antes eu ia assistir no monitor via Embratel lá no estúdio a apresentação do Jornal Nacional do Rio antes de entrar em cadeia. Então isso também fez com que a gente entrasse no padrão Globo, né? Às 19h15 entra o Jornal Nacional. Aí o Flávio, que ficava olhando lá na telinha Globo que aparecia no monitor. Atenção, olha, 15 segundos. Hoje é tudo diferente. Hoje é tudo cronometrado, tudo 15 segundos, larga, pá, e entrava o jornal.
Então era tudo assim, nervoso e olhando, gritando e falando e tal. Quer dizer, isso tudo passou porque foram tempos aí pré-históricos, né, da televisão. As novelas vinham em tape, né, vinham pela Varig e eram gravadas em São Paulo, na Globo de São Paulo, porque eram os equipamentos Ampex, que eram os mesmos que nós tínhamos aqui, mas às vezes a imagem começava a fazer assim, ó, da novela, e todo mundo apavorado para regular a máquina que não combinava bem com aquela que gravou lá em São Paulo, né? E não tinha novela no mesmo dia em toda a rede. Nós recebíamos a Ponte dos Suspiros, ou os Irmãos Coragem, e íamos transmitindo de segunda a sexta os capítulos. Em Curitiba, minhas irmãs morando lá, viam em outros dias. Aqui passava antes algumas. E teve novela que não passou em Curitiba e passou aqui, a Ponte dos Suspiros, parece. Então era uma programação em rede só do Jornal Nacional no começo. Depois é que as novelas foram começando, porque aí começaram a abrir mais linhas da Embratel. Antes tinham só 2 linhas, uma a Cultura usava e outra era para servir Porto Alegre, que nós pegávamos também. Inclusive, houve tempo em que, para transmitir o Fantástico, nós tínhamos que pegar a imagem de Curitiba, jogar no morro aqui entre o Paraná e Santa Catarina e dali captar e fazer uma transmissão independente para que o Fantástico pudesse ir ao ar, porque ao mesmo tempo tinha um programa dos Trapalhões na Tupi, que a Cultura de Florianópolis tinha que transmitir com aquela linha. Então vejam os trabalhos e as improvisações técnicas que eram feitas, e imagina só o trabalho que deu de implantar mais de 100 repetidoras no estado todo. O representante da TV, diretor de expansão, chegava, falava com o prefeito: ó, nós trazemos o equipamento, o senhor consegue um local? Consigo. Tá, eu estava lá. Eu trabalhava também numa iniciativa privada e toda noite aquele compromisso fazia com que eu tivesse certos problemas de desenvolver outros trabalhos, né? E então houve uma transição normal, eu pedi para me afastar, aí encontramos outro que me substituísse. Não que eu abandonasse a TV, porque eu apresentei 3 anos o programa Cultura em Debate pela TV Galega. Eu apresentei o primeiro ano de atividades da TV Legislativa, da Câmara de Vereadores, e atualmente ainda tenho um comentário todas as sextas-feiras no Jornal da Galega, né? Então realmente ainda tenho uma câmera para enfrentar até hoje, né? Foi um tempo bom, eu acho que foi um tempo pioneiro e que fez um trabalho muito importante, não só de comunicação, mas de integração do estado de Santa Catarina. E até durante um tempo tinha o slogan de TV Coligadas, a emissora da integração, porque Chapecó não estava muito integrada, curitibanos, meio oeste mais ou menos, a capital Florianópolis, por exemplo, ao Vale do Itajaí. Isso foi fazendo com que todos os catarinenses se integrassem mais através da TV Coligadas. Foi um trabalho que eu reputo muito importante, depois complementado pela BR-470 e a continuação dela e tal, o asfalto veio, mas antes disso a TV Coligadas promoveu essa integração. Radialista, vereador, escritor, Carlos Braga Miller atuou de diferentes formas no Vale do Itajaí e para sempre será lembrado como o primeiro apresentador de Santa Catarina.